Boa tarde, meus queridos, minhas queridas. E hoje nós estamos indo para mais uma live onde eu tenho a honra de receber Selene Taumaturgo. Selene já está entrando, vai falar um pouquinho a respeito dos sintomas dentro da consciência sistêmica. Olha quanta gente legal já chegando. Hoje tem gente nova. Vão falando de onde vocês são, vão colocando aí coraçõezinhos, enviando, né, para as pessoas que curtem esse tema. Estou só aguardando a Selene chegar. A Rosélia, lá de Ciríaco, o Davis, a Cláudia, Davis de Floripa, a Paula. Obrigada, Davis, muito obrigada. A Selene, eu tive a honra de trabalhar com ela na primeira turma de formação aqui em Uberlândia. Obrigada, Cláudia. E a Selene é uma querida, assim, ela tem uma experiência muito boa com constelação sistêmica, também trabalha dentro de uma visão da cinesiologia, e é por isso que eu trouxe essa querida para poder falar um pouquinho com vocês. A Vivi do Rio do Sul, bem-vinda, Vivi. A Vivi está toda inspirada, fazendo cada poema lindo. Deixa eu ver onde está a Selene. Ah, eu já disse aqui que ela está entrando. E nós vamos abordar sobre as doenças. Por que será que nós precisamos adoecer? Quem dentro de nós, né, precisa adoecer? Hoje nós já sabemos que as doenças, elas são psicossomáticas. Elas são processos que começam na nossa psique e, claro, ela toma conta do nosso corpo, porque nosso corpo é o nosso templo, é a consciência física. A Regina, deixa eu chamar a Selene aqui. Aqui, pronto. Fixado o nome da live. Olha, Salvador conosco, seja bem-vinda, querida. Aguardando a Selene, aceitar o convite. Isso, Selene, minha Bom, querida. querida, estamos juntas mais uma vez. Ai, mas é uma honra para mim, viu? Você Para mim sabe também. que hoje o Léo, que faz os posts para mim, tudo, ele disse assim: Nossa, o vídeo que você fez com a Selene, que vai dar fazer a live com você hoje, foi o que mais teve acesso no Face, no YouTube. Olha que legal! Olha, que legal, que bom. É bom que a gente está agradando, né? Isso, exatamente. Selene, seja bem-vinda com esse tema maravilhoso, né? Os sintomas na constelação sistêmica. Você que tem aí todo esse know-how com as constelações. Bem-vinda para falar um pouco para a gente como é que você olha para essa questão dos sintomas da constelação. Então, a gente tem muita coisa para falar, né? Deixa eu Sim. só E tem o abrir pessoal aqui. que vai perguntando também, se alguém quiser fazer pergunta. Isso é muito importante, porque a gente vai podendo esclarecer algumas coisas, né? Mas uma das coisas que eu queria falar é o seguinte. Nós temos vários sintomas que são transgeracionais e são pessoais, né? O que nós não podemos, e a primeira coisa que nós não podemos de jeito nenhum é abrir mão da medicina, porque o nosso trabalho é terapêutico, não é médico, né? Nós não curamos ninguém. Isso é a primeira coisa que eu gostaria de estar falando a respeito, né?
porque assim, as pessoas acham que a constelação cura tudo. Ah, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho uma dor não sei aonde, vamos fazer a constelação que vai curar. Até Alguns casos... Hein? Eu já peguei caso de verminose. O cliente chegou, queria constelar a verminose do filho. Tudo bem, tudo é possível, né? Eu só acho que assim, que a constelação e qualquer terapia dá clareza a você sobre o processo do sintoma, ou seja, aonde que isso está emaranhado, da onde que isso vem, o que você está repetindo, porque nós temos uma bactéria mental maravilhosa, que ela fica proliferando e criando histórias na sua cabeça ad eterno, né? Muitas, você não tem consciência que você está realmente repetindo padrões familiares. Mas outros, você cria, né? Parece que você cria aquele medo, aquela situação, você não consegue sair do enredo. Aí você pode estar emaranhada em algum sintoma realmente, né? Mais importante que eu acho na constelação ou nos trabalhos terapêuticos, é essa possibilidade que você tem de uma nova escolha, né? Porque quando você está aprisionado no sintoma, você não consegue enxergar ao redor. E muitas vezes ele vem de desequilíbrios transgeracionais, emocionais, afetivos, coisas que você viveu na sua infância e que elas se perpetuam. Tem um barulho, eu estou ouvindo um barulho, será que é daí? Não sei, eu vou colocar aqui. Vou colocar o fone para ver se melhora, tá? Aqui para mim tá bom. Ô, Selene, é bom explicar essa coisa transgeracional, né? Algumas pessoas não entendem muito o que é. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu fiz aqui uma colinha, até para não esquecer de alguns assuntos que eu acho que são importantes. E assim, em 30 anos de trabalho, eu tenho tanta história que selecionar as histórias e os casos, porque eu tenho uma imagem disso muito importante, que eu acho que deve servir para todos os terapeutas, porque a gente lida com muitas doenças mentais, emocionais, físicas, né? Imagina, 30 anos você trabalhando terapeuticamente com pessoas que têm problemas, né? Você vai carregar isso para casa? A gente já sabe que existe agora a tal da epigenética. Então você não vai, você já tem problema porque você está encarnado. Você tem família, está encarnado, tem família, tem problema. Você não é diferente de ninguém, né? Ainda mais agora com essa pandemia, está todo mundo apavorado, né? É verdade. Porque agora os ânimos estão esquentando, as nossas verdades estão aparecendo, né? As pessoas estão conseguindo, algumas não estão conseguindo, mas estão tendo que olhar para você e para o outro como realmente são, né? Porque a gente usa máscaras o dia inteiro, você trabalha o dia inteiro, você chega em casa de noite, ai querida, que saudade, que ótimo. Mas agora, ali, as crianças estão na escola, você tem que enfrentar aquilo que você escolheu para a sua vida 24 horas, né? E aí muda de figura. Tudo muda. Então, tudo muda, exatamente. É outro departamento. Hã? Agora é outro departamento. É outro departamento. Exatamente. Você está me ouvindo bem? Eu estou. Você está me ouvindo? Estou. É porque senão as pessoas podem não ouvir. Tá.
Bom, então, assim, existem situações... A primeira coisa, por exemplo, as constelações de sintomas não diferem nada das outras constelações. Nós sempre vamos colocar alguma questão que está nos incomodando, seja ela emocional, afetiva ou física, né? Porque quando já está no físico, é porque essa dor ficou acumulada sem você olhar durante muito tempo. E às vezes você até está vendo, mas não pode cuidar, né? Muitos pais de família, por exemplo, que têm a responsabilidade de levar o sustento para os filhos, de tomar conta, de manter a ordem, isso tudo gera muita tensão, né? E essa tensão vai acumulando, mas às vezes você não pode mudar. Você até quer, mas não pode. Você pode mudar quando você ainda é livre, quando você ainda não tem filhos, é solteiro, aí você pode mudar algumas coisas. Mas muitas coisas a gente repete sem perceber. E a maioria nós estamos repetindo, né? Situações da vovó, do vovô, e nós não percebemos. Então, assim, eu tenho assim, umas histórias que são muito interessantes, que elas vêm das transgressões também, das ordens que o Bert sempre falou, que é aquela da ordem, do equilíbrio e do pertencimento, né? Quando essas questões são infringidas, né, ou não são respeitadas, né, existe questões aí que sobrecarregam, por exemplo, a ordem. Quando um filho sai do lugar dele, ou uma filha, né? Quando um dos pais morre e, por exemplo, o pai morreu, ou o pai se separou da mãe, e o filho, por exemplo, ou a filha fica no lugar desse cônjuge que saiu, desse maior que saiu. Ele não é o pai, ele não é o marido, ele não é a mãe, mas ele se coloca ali e se empodera, e ele não percebe. Então, aquilo já saiu de ordem, ele já está fora do lugar dele. O que pode gerar aí? Várias coisas. Por exemplo, esse filho pode nunca mais casar, porque ele já está casado, né? Ele já está do lado da mãe. E a mãe pode gerar uma codependência, por também já ter alguma carência. Então, a gente tem que olhar qual é a carência da mãe para gerar essa codependência que mantém o filho ou a filha ali do lado. E a filha, por sua vez, faz isso por culpa ou por pena. Culpa não, mas por pena da mãe. Aí ela se sente maior, acha que a mãe é pequena ou que o pai é pequeno, que ele não dá conta e vai se colocar acima do outro. Então, saíram de ordem. Já saiu de ordem. O que pode gerar? Pode gerar uma mágoa interna. Ele pode, mais tarde, vir se cobrar por não ter vivido, por não ter feito. Isso pode gerar um conflito, né? Ele pode morrer no lugar do pai ou da mãe, que ele está a serviço. Ele pode ficar doente, porque, no fundo, ele quer mudar e não consegue, e isso pode gerar nele uma doença, né? Porque qual é a forma dele se libertar disso? Ou é morrendo, ou matando, ou ficando doente, para que ele possa, de alguma forma, ir para um lugar onde o outro ocupe o lugar de pai ou de mãe e cuide dele. Percebe? Parece um jogo de xadrez que você tem que olhar todas as nuances que estão ao redor. E o bom facilitador tem que ter essa mirada. Ele tem que olhar não só a causa daquela coisinha que ele está vendo ali, mas ele tem que ver o entorno, né? Hoje eu trabalhei em uma família, tinham 6. A menina com muita... A filha mais nova, com muita insatisfação pessoal no trabalho. Então, quando você vai ver, o pai morreu, ela tinha 6 anos. O pai morreu, o irmão mais velho teve que assumir as coisas do pai, mas uma luta, porque é na roça e tudo mais.
E o que que ela faz? Ela se coloca no meio, segurando todas as histórias. Ela coloca aquele bonequinho ali representando ela e toda a mãe do lado, como se ela fosse esposa da mãe ali, né? O marido da mãe, e os filhos. E o pai longe. E uma das irmãs excluídas. Então a gente percebe que como a pessoa, na hora de colocar, ela já dá a dica de como que está a situação. Todo mundo fora de ordem, um querendo mandar no outro, um fazendo pelo outro. 6 irmãos, uma confusão do caramba, e ela na insatisfação. Por quê? Porque ela é a última filha. O último filho, ele não pegou as feias do passado. Ele já pegou uma fase melhor, embora dela não tenha sido. Ela perdeu a infância porque ela teve que cuidar dos filhos, dos irmãos, não sei mais o quê. Então ela também se sentia não tendo infância. Isso ficou tudo fora de ordem. E aí vem a culpa por ela ter mais, ela ter conquistado mais, e daí ela gera nela uma insatisfação pessoal. Ela tem bom emprego, ela é uma pessoa bem-sucedida, mas ela gera o quê? Uma insatisfação, uma doença, e ela pode olhar para esse marido como pai. Ela pode não olhar para ele como um marido. Ah, mas ela está ali presente, está tudo bem até a página seguinte. Entendeu? Então, quando sai de ordem, gente, cada um tem o seu lugar e ponto. Filho é filho, mãe é mãe, pai é pai. Você tem pai. Ah, meu pai foi embora, mamãe não sabe nem quem é. Tem pai, sim, porque ele fez lá um amorzinho com a tua mãe, naquela noite de carnaval, e você nasceu. E daí você tem que olhar para isso com humildade. Quando você não olha com humildade, o que você está fazendo? Quando essa confusão acontece, tem uma outra história que é o equilíbrio do dar e receber. Aí tem uma irmã que recebeu pouco e acha que tem que receber mais. Aí acha que os outros têm que dar para ela. Gente, é um angu de caroço. E aí vem o pertencimento. Pertencimento é o quê? Todo mundo exclui aquela que é uma chata, que é a coitadinha, que se faz de vítima. Aí ninguém quer saber. Ou aquela que era dadivosa, que deu muito e que teve filho fora do casamento e que agora vive às custas de todo mundo. Dadivosa que deu muito. Né? Ou então aquela mulher que é carente pra caramba, porque já perdeu o pai, aí casa com um cara, aí faz tudo por ele, paga a escola, paga o curso, paga não sei o quê, não é o banco até você se fazer. Aí ela deu tudo que pôde pra ele, manteve o cara. Aí o que ele faz? Vai embora. Vai embora, por quê? Porque ela deu demais, ele ficou devendo. Ele ficou devendo tanto que ele não tem mais como pagar. E aí ela se sente como? Traída, machucada, abandonada. Aí cria um câncer. Porque eu dei e ele não me deu. Porque, gente, presta atenção, acorda, é cada um por si, você nasceu sozinho. Até gêmeo, um nasce, depois o outro nasce. Embora eles estejam mais ligados, e isso aí é uma outra questão. Então, só para falar das ordens, quando isso acontece, o que pode acontecer é só uma pincelada. Mas eu queria também dar alguns exemplos bem, não são interessantes, mas para nós que estamos estudando, para as pessoas que estão estudando, é interessante saber. Selene, só para lembrar, acho que na segunda ou terceira live que eu fiz, participou um senhor e ele estava no segundo casamento. Ele ficou 10 anos casado com essa segunda esposa, que tinha um filho do primeiro casamento. Esse moço tinha 14 anos e quem dormia na cama com a mãe era o moço. Era obeso? Era o quê? Era o filho. Quem dormia na cama era o filho. E na pandemia, para ele ficou terrível, porque ele ia para o sofá com o filho de 14 anos dormir com a mulher dele. Quem dorme com a mãe é o quê? O marido da mãe. Está casado com a mãe. E a mãe que alimenta isso pode estar mais doente ainda.
Ela tem coisas que ela precisa olhar, que ela precisa cuidar, né? E assim, você vai falar, às vezes a pessoa olha para você, nossa, como você não vê que eu estou cuidando da minha mãezinha? Mas não é assim que a banda toca, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós, gente, assim, quem vê cara não vê coração, né? A gente olha para a pessoa assim, ai, tão linda ela, tão bem. Vai ver a história dela. Uma história terrível, mas teve superação. Porque, gente, a gente não pode ficar chorando leite derramado. O momento é agora. Se você recebeu do cosmos, quando você nasceu, esse presente de grego, que foi essa família que você entrou, que teve esse emaranhado todo, foi para você aprender. Foi para você crescer. Ninguém passa por nada à toa. Nós estamos passando uma pandemia, cada pessoa está passando isso de uma forma diferente, está vivendo de uma forma diferente. Agora, o que vai acontecer e está acontecendo nesse momento é que muitas pessoas estão trazendo à tona questões transgeracionais, situações de muitas vidas e de muitas histórias vivenciadas pelos seus ancestros, que você não conhece, como época da guerra, como pandemias passadas. Isso tudo reverbera. De que forma você vai acolher isso? Aí é que você vai ter que sentar e encarar. É a mesma coisa que você recebe uma doença, não quero isso, tira isso de mim. Ah, não, Deus me livre, eu quero que isso vá embora. O que você está fazendo? Você está excluindo uma coisa que você atraiu. Então, na constelação, o que você tem que fazer é acolher. Qualquer coisa que te aconteça, tu tem que acolher, negão. Veio para você, não tem jeito. Você vai dizer que não quer? Sabe aquela história? Quanto mais você resiste, a história persiste. Vai atrás de você. Não adianta você fugir. Então, por exemplo, existem situações que geram doenças. Por exemplo, o medo. Isso que nós estamos vivendo agora é um medo absurdo. As pessoas estão entrando numa neura. Não pode fazer isso, tem que lavar, tem que fazer o quê? Gente, calma. Quem tiver que morrer, vai morrer mesmo, não tem jeito, é a hora do cara. Quem estiver assistindo, ele vai escutar. Eu falo isso, quem tiver que morrer, vai morrer. Eu não ando de avião porque eu tenho medo de avião. O avião vai cair na tua cabeça, né? Tu vai morrer de avião, não tem jeito. Então, presta atenção, você tem que olhar para o teu medo e sabe como é que é? Vai olhando para ver o que isso traz para você. Medo de quê? De olhar o quê? De enfrentar o quê? Desmistifica isso, pelo amor de Deus, antes que seja tarde demais, né? Então, por exemplo, vamos falar sistemicamente. Um cliente chegou com medo que gerava um pânico nele. O que você vai fazer na constelação? Menos é mais. Nunca coloque muitas coisas no campo da constelação. Desculpe. Por quê? Porque você se atrapalha. A constelação tem que começar pequeno. Eu coloquei só o sintoma dele. Ele chegava numa reunião de trabalho, de repente dava um pânico nele, ele pedia licença, dizia que ia ao banheiro e não voltava mais. Ele ia embora para casa. Ele fazia isso sempre, ele perdeu vários empregos. Ele disse, eu não posso mais perder emprego, eu estou casado, tenho uma filha. E agora, com a filha que nasceu, ele fica mais tenso ainda, porque aí ele vai para casa, porque ele quer ver como é que a filha está. Porque ele acha que vai acontecer alguma coisa com ela. Ele não confia na babá, ele não confia na mulher, ele não confia em ninguém. Virou uma neura. Isso é uma doença, gente. Né? Aí, o que acontece com o sintoma? Eu só coloquei o sintoma no campo. O sintoma fez assim, ó. E foi caindo para trás, a gente teve que segurar. E aí deitou. Aí o que você pergunta como constelador? O que aconteceu na sua família? Qual foi o trauma? Quem morreu? O que foi importante? Aí a desgraça vem. Aí o que ele fala? Que a tia dele, irmã da mãe,
sofreu um acidente de carro e morreu com 2 filhos, 2 primos, que eram... Um, inclusive, era da mesma idade que ele tinha 5 anos nessa idade. Fase primária, relação com a mãe. Tudo isso a gente tem que estar atento como facilitador. A gente tem que ver todas as questões, você tem que cercar de todos os lados. E aí, o que aconteceu? 2 filhos ficaram vivos. E a mãe, que era a tia, teve que acolher, porque o pai não aguentou e se suicidou. Olha a tragédia, gente. O marido da tia se matou e ficaram 2 morreram com a tia e 2 ficaram com a mãe dele. Ele teve que dividir a pensão, que tinha 5 anos, com 2 primos que também eram pequenos, e ele perdeu a mãe, a tia, o tio, os primos, porque a mãe dele foi dividida. Essa mulher pirou, ficou depressiva. Olha o enrosco. E aí gerou o que nele? Um pânico, medo de perder os filhos, que nem a tia perdeu. Essa foi a constelação do medo, do sintoma do pânico. Gente, é lindo. A gente fala assim, é maravilhoso, não é a tragédia, é a gente conseguir identificar onde começa. E ressignificar. É ressignificar. É um profundo sofrimento que leva, inclusive, a um pânico. Então, assim, existem outras histórias, mas essa eu estou contando porque tem algumas que eu gravo, tem outras que eu deleto. Então, assim, gente, não dá, né? Quantas milhões de constelações eu já fiz em 20 anos, né? Em 30 anos de atendimento, a gente só ouve desgraça. Às vezes eu tenho que limpar os ouvidos, porque senão... É o José que fala isso. Nossa, você me e eu pensava que eu tinha problema, o José fala, eu pensava que eu tinha problema. Quando eu escuto seus pacientes, Deus me livre. Quando a gente olha essas coisas, as tragédias gregas, gente, aí você diz assim, cara, eu sou feliz e não sabia, né? Agora, não quer dizer também que eu não tive tragédia na minha vida, eu também tive, né? Que foi punk. Olha, com certeza, né? Não foi fácil. As dores da minha criança, as dores da minha já criança. Trabalhei pra cara. Você trabalhou a sua criança? Oh, meu Deus, tadinha. E vive trabalhando, né? Porque a criança, ela vem à tona com muita facilidade, né? Porque se você não ancora e não toma a sua criança, você não cresce. Qual é a coisa mais básica no trabalho de constelação? É fazer com que você cresça. E não, senão você fica sempre na dor infantil, naquela coisa que te faltou na criança. Né? Afeto do pai, ou atenção do pai, ou afeto da mãe, ou atenção da mãe. Não, o que a gente precisa é acolher a sua criança, assim como você acolhe a sua dor. Porque se você não acolhe, você não cresce, você vai ficar eternamente criança. Então você não assume marido, você não assume a vida, você não assume os filhos vão passar a ser seus pais. Aí que começa o desequilíbrio. Porque as pessoas dizem assim, não tem problema, imagina, eu sou uma pessoa cabeça. Uhum. Eu também achava que eu era cabeça. Nossa! Eu tinha certeza que eu era. Até o dia que eu vi um pouquinho a minha cabeça, eu falei, meu Deus do céu. Até o dia que eu vi a minha criança chorando 20 minutos em cima da mãe morta. Caraca! Aí eu digo, a minha criança estava sofrendo, eu não sabia? Claro! Né? Há 20 anos lá atrás, com Gunther Weber. Obrigada, Gunther. Né? E estou trabalhando cada vez mais. Esse ano ainda trabalhei uma questão que ainda foi da perda da minha mãe com o Franz Rupert, que foi muito legal. Então, assim, nós como terapeutas, facilitadores, temos que nos trabalhar. É prioridade. Não dá para achar que já está tudo certo, que eu sei de tudo. Não sabe nada. A gente não sabe nada. Quando você vai ver, ainda tem mais coisa para saber. E eu falo uma outra... assim, eu acompanho esses grupos de formação, né? E eu falo, gente, vamos lá, vamos aprender constelação.
Depois vocês inventam outras coisas. Mas vamos lá, vamos viver, vamos experimentar esse processo. Não fica misturando coiseira demais, não. Enquanto você está na formação, você tem livros maravilhosos, você tem profissionais maravilhosos para você estudar, para você se debruçar. Porque aí depois, quando você já fez todo o processo, aí você vai para outras coisas. Mas vai lá, beber na fonte, né? E eu gosto muito quando você fala, porque acho que nós bebemos uma fonte muito parecida, né? Nós somos, assim, as facilitadoras mais pioneiras aí do negócio, né? A gente está com 20 anos. Já apanhamos mais, né? Já apanhamos. Meu Deus, o Heidegger batia demais. Eu fui com esses alunos, eu falei, esse povo não dá conta, não daria conta de passar pelo Heidegger, não dá conta de passar pelo luta da vida, porque antigamente a gente apanhava e era feliz, né? Porque a gente se liberava daquele negócio. Então, assim, não é essa ilusão de que nós não temos que trabalhar, nós temos o resto da existência para trabalhar. É verdade. Então, e aí falando mais um pouquinho, porque as pessoas gostam de ter as pessoas gostam de ter essa imagem, né? E eu queria falar um pouco de sintomas, né? Daquilo que eu vivenciei, das experiências, como um exemplo para vocês que eu acho que é bacana. Então, por exemplo, a culpa, né? A culpa é uma outra coisa que gera muitas doenças. Veio uma moça com diabetes, uma moça nova, que não era casada, e ela veio com diabetes, mandada até pelo médico homeopata dela para mim, para fazer uma constelação de sintoma. Porque ela não tinha um diagnóstico familiar, não era genético, não existia na família dela nenhum diabético, isso não existia. Então, foi uma diabetes adquirida por uma culpa ou uma tristeza, né? Porque a culpa e a tristeza andam juntinhas, tá? É casadinho ali, ó. Que leva você para um sentimento de se sentir sem escolha. Você perde a igualdade, você não se sente em igualdade quando você entra na culpa. E aí você vai desembocar isso numa reação de perda de interesse, sabe? E isso é muito ruim, porque você fica ressentida, né? Que gera um ressentimento, mas um ressentimento muitas vezes gerado por você mesmo. Então nós colocamos a diabetes, o sintoma, né? E aí o que aconteceu com o sintoma? O sintoma caiu no chão e se encolheu todinho assim. Posição fetal, na hora. Na hora. Ninguém sabia nada da história dela, porque eu não pergunto. Eu não faço perguntas. Eu não sou uma facilitadora que digo, mas o que a sua mãe fez? E fica ali meia hora perguntando. Não, eu só quero saber qual é a questão. Essa questão, boto lá. O fenômeno é que vai me dizer. Eu não vou saber, não quero saber. Eu pergunto na hora que está acontecendo. Quando o fenômeno mostra, eu pergunto. Aí a história vem. E aí a história vai. Mas antes eu não quero saber nada. Ninguém fica sabendo de nada. Eu gosto de trabalhar assim. Aí eu perguntei para ela, você sabe o que significa isso? Você perdeu, você teve algum filho, você teve algum aborto e tal? Aí ela já estava chorando, né? E aí a história é a seguinte, ela com 17 anos ficou grávida e aí fez o aborto com medo de contar para a família e contar para os pais, com medo de não ser aceita, com medo de ser expulsa de casa, essas histórias familiares que são religiosas, não sei o quê, e que isso não pode, que aquilo está errado, que não sei mais o quê. Eu não quis saber da história da família dela, das qualidades dos pais dela também. E aí ela... O que nós fizemos, né? A representante dela estava ali olhando, a representante dela na mesma hora, antes dela, ela começou a chorar, a representante já se encaminhou para o feto e já acolheu no braço. Aí o que o facilitador pode fazer numa hora dessa?
O que que faltou para ela? Porque ela disse que não se perdoava, porque ela não foi capaz de enfrentar isso, de enfrentar a questão, enfrentar com responsabilidade. Tinha 17 anos, gente, a gente até, né, não tinha maturidade, não tinha o cara ali para dizer, não, vamos segurar essa criança, eu te ajudo, eu te apoio. Não, não tinha. Então, o que que ela fez? Tirou. E naquele momento ela teve a oportunidade de acolher o filho dela. Ela chorava, aquela mulher grande, uma mulher grande, ficou pequenininha no colo dela. Eu tinha a impressão que ela estava segurando um bebê ali. E ela fazia assim, e chorava, e chorava, e chorava. E ali ela foi ressignificando, né? aquele carinho, aquele amor maternal que ela se deixou, ela impediu, ela bloqueou, ela cortou da vida dela, do momento da vida dela. Ela ressignificou aquela história. E hoje é casada, já teve filhos e tudo. Porque ela poderia nunca mais ter filhos. Ela poderia ter morrido da doença para se culpar, para se punir. Porque a autopunição é uma culpa muito grande, gente. E você tem que olhar para a dor. Se você não olhar a dor e não acolher a sua dor, ali, ó, ela é sua. Você criou. Seja na cabeça ou seja nas ações. Você tem que ressignificar isso. E isso, a vida mudou. A vida muda. E olha o diabetes, é o doce da vida, né? É o doce, é a infância, é a maternidade, é tudo isso, né? Olha que coisa. É o amor bloqueado, né? Ela, como se ela tivesse bloqueado uma força pessoal dela de ser mãe, o amor, né? Porque é criação, é a sua maior criação, é um filho, né? Pode ter outras, você pode ter feito uma bela de um quadro e ter ganhado prêmios, isso é um projeto social maravilhoso, isso é um filho. Aí vem alguém e corta, como eu tive um caso também de um cara que fez e ele teve diabetes a vida inteira por conta disso, porque ele estava nos Estados Unidos, foi fazer uma pós-graduação e aí roubaram o computador dele com toda a tese dele. E aí o que ele fez? Botou a mala embaixo do braço e veio embora, porque ele não conseguiu provar, não conseguiu mais. Roubaram a tese dele, roubaram o doutorado dele, roubaram o sonho dele. E ele fez uma diabetes. Entendeu? E assim, e a partir daí ele ficou gerando coisas de perdas também. Gente, as coisas são incríveis quando você não abre mão daquilo. Porque tem uma coisa que, assim, na vida, as pessoas e os bens materiais são só administráveis. Nós não retemos nada na mão. Nós não somos donos de nada. Eu já perdi 5 casas. E daí? Faço outra. Não tem problema. Ou não faço, pago aluguel, ganho trabalho para pagar. Não tem problema. Entendeu? Por várias situações. Então, assim, você tem uma questão de... Eu tenho Saturno com Plutão na 4, gente. Quem conhece a astrologia sabe o que é isso. É uma perda atrás da outra. Eu já estou acostumada, desde criança, a perder. Eu digo assim, agora como é que eu vou administrar isso? Porque senão eu fico doente, gente. Eu vou morrer, eu não vou levar nada. Você vai levar? Nem o corpo vai ficar aqui. Então, se a única coisa que eu posso cuidar, eu cuido desse material aqui. Cuido da minha pele, cuido dos meus cabelos. Faz uma caminhada para ficar bem, e deixa tudo aqui, né? Uma outra coisa também que eu acho que é importante dizer, que é assim, a constelação, ela pode ressignificar e transformar e curar quando você toma aquilo, sabe? Você toma aquilo como seu, como uma compreensão, como uma aceitação genuína de coração. Eu tenho uma cliente que ela veio trabalhar e ela tinha uma tristeza profunda. E aí nós trabalhamos a questão dela
de ter perdido a mãe com 3 anos de idade. Essa tristeza, que já era uma depressão, 3 anos de idade, o amor interrompido, gente. 3 anos de idade, nem vê a mãe morta às vezes. Então, é como se tivesse algo que ficou faltando. Eu sei, porque eu também, de alguma forma, vivi isso. Eu perdi minha mãe com 12 anos e não vi minha mãe morta. Então, durante muito tempo, eu achava que a minha mãe ainda ia entrar pela porta, né? Então, é complicado para a criança, durante um tempo, ela viver essa dor e ressignificar isso. Eu já tinha 12 anos, já estava mais velha, e eu já tinha passado dos 7 primeiros anos, que foi assim, uma convivência abençoada com a minha mãe. Ela foi fantástica comigo, me ensinou até a bordar, né? Então, assim, eu tinha mãe 24 horas. Eu tomei tudo que eu pude daquela mãe. Então, para mim, ficou um crescimento melhor. Bom, o que aconteceu? Depois da constelação, ela foi ao ginecologista e me parece, já tem um tempo isso, me parece que a ginecologista dela tinha saído de férias e uma outra estava ocupando o lugar e a atendeu. E na hora que a atendeu, eu disse assim, mas você não fez uma mamografia? Ela disse, não, ela nunca pediu. Aí ela tinha feito o exame, tinha detectado um nódulo e disse, mas eu quero uma mamografia, você faz ontem. Aí ela foi fazer e descobriu que estava com um câncer. E o que ela fez? Ela operou, reconstruiu, ficou com os peitos lindos, não teve mais problema nenhum, porque ela já tinha ressignificado a história da mãe dela, ela já tinha tomado a mãe dela. O que a constelação ajudou? Ajudou a ela a não gerar aquele... Porque ela não ia descobrir. Calhou. E ela diz para mim, olha, eu tenho certeza que foi a constelação que fez com que eu fosse em outro médico, e o outro médico descobrisse, porque se fosse na outra, eu não ia descobrir. É isso que acontece. É incrível. Porque isso é ressonância, gente. E a nossa vontade de morrer e de ir atrás da mãe cessou. Quando ela fez o trabalho, ressignificou, cessou a vontade dela de morrer, de ir atrás da mãe. Porque ela ali não estava presente na família, ela não estava presente no marido, ela não estava presente em lugar nenhum. Ela ainda estava na criança perdida, na criança que teve o amor interrompido. E aí sim ela podia morrer. Na mama. Hein? E olha o câncer na mama, a nutrição. Né? O câncer de mama tem muito a ver com a mãe mesmo, né? Com essa falta, com essa perda, com essa ausência, né? Então, quando a criança perde, tem esse amor interrompido, isso pode gerar mais tarde. Eu tive uma outra também que gerou essa história da tristeza, da carência materna, junto com uma raiva. Mas ali foi uma coisa diferenciada. A mãe, ela tinha muitos homens, né? Ela tinha uma vida, eu não acho fácil, mas tem gente que diz que isso é vida fácil. Eu não acho nada fácil. Eu acho que deve ser muito difícil. E ela, na realidade, ela tinha raiva porque a mãe achava que ela era um estorvo. Porque a mãe queria ter essa vida e deixava ela nessa casa, naquela outra casa. Ela era jogada de casa em casa. E ela gerou um câncer que ela não quis curar. E com isso, no trabalho que nós fizemos, nós descobrimos, na hora que você entrava no quarto, era um cheiro de podre. Porque aquele câncer ficou exposto. E na hora que você chegava, a primeira coisa que ela fazia era abrir a roupa e mostrar os peitos. É como se ela estivesse se oferecendo. Então, o que ela estava fazendo ali, de alguma forma? Eu não fiz isso com meu marido, porque ela bloqueou a sexualidade dela, ela não fez as coisas que ela tinha vontade, ela deixou isso claro na terapia. Ela tinha raiva da mãe, porque a mãe era generosa no afeto, né? A mãe era uma mulher da vida, né? Se sustentava assim, e ela não aceitava, ela tinha raiva disso, então ela bloqueou a sexualidade dela,
e o amor dela, no dar e receber. Então, ela não recebeu, também não deu, e na hora que ela já estava indo, ela não quis operar, ela reconheceu toda essa história, ela ressignificou isso, mas ficou claro que ela naquele momento, ela perdeu a vergonha do libido dela, né? De mostrar as partes íntimas dela, né? Como a mãe, ela tinha na cabeça infantil dela que a mãe devia fazer, né? Mas agora ela estava mostrando o câncer e não os peitos. A minha doença. Entendeu? A minha doença na relação a com minha doença, não é? Então, assim, são histórias muito duras, né? E aí a gente percebe como a cabeça da gente cria e gera doenças dolorosas, gerando em si essas dores, essas dificuldades, né? E gerando o quê? Porque aquilo tudo que você não reconhece e não ordena dentro da sua cabeça, isso cristaliza, sabe aquela coisa que você joga na água, ela vai e cai, né? Decantando, né? Decanta, né? E decanta no corpo. Aí o corpo segura aquilo e gera uma doença. Essas histórias vivenciadas são muito duras, né? E nós temos que olhar isso. Agora, tem umas historinhas engraçadas. Eu, por exemplo, eu fui muito... às vezes eu também faço umas constelações rápidas, assim, para mim, quando não tem quem fazer, eu faço. E um dia, no meu grupo de estudos, eu estava com um túnel do carpo. E a dor, uma dor que eu tinha que tomar infiltração, aquela dor descia pelo braço desesperado. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou trabalhar desse jeito? E eu tendo que fazer assim com a mão, porque eu trabalho com a cinesiologia também, né? Aí eu disse, gente, o negócio é o seguinte, eu quero colocar uma constelação aqui, mas não vou dizer para ninguém o que é. Eu adoro fazer isso. Ninguém sabe quem é que está representando, nem o que está representando. Oculta, né? É bom demais. E aí eu coloquei alguém para me representar, alguém para representar minha mão direita e alguém para representar minha mão esquerda. Na hora que eu coloquei, eu resolvi fazer isso pelo seguinte. Eu cheguei em Brasília, minha irmã tinha acabado de operar o túnel do carpo. Aí eu disse, nossa, o médico também está querendo operar a minha mão. Você operou? Nem falei nada, porque eu fiquei com medo de te preocupar e tal. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, uma prima minha disse que ia fazer operação de túnel do carpo. Eu digo, opa, isso é sistêmico. Não é possível. Eu vou fazer? Não, Nanina, não. Eu não vou operar minha mão, não. Eu vou ver primeiro o que é isso. O que é? Bom, aí coloquei a mãozinha esquerda, começou a ficar assim molezinha e querer cair no chão. A pessoa que me representava tinha muitas dores, dormências no braço, demais. E aí, essa mão direita olhava para tudo assim como que diz, mas o que está acontecendo aqui, né? Só eu que vou ter que segurar esse povo todo? Olha que coisa. Aí eu digo, o que será que está acontecendo com a minha mãozinha? Então, vou botar um motivo. Peguei alguém e botei um motivo. Quando o motivo entra, olha para minha mão e diz assim, você me desculpa, mil desculpas, eu sei que você está assim por minha causa, você me perdoa? Eu olhei para aquela história e disse, mas quem será? Não sabia quem era. Tinha a menor ideia de quem podia ser naquele momento. Aí eu só falei assim, para a mãozinha, fala para ele que você respeita os sentimentos dele e que ele fica com o que é dele, você fica com o que é seu, que você liberta ele. Mais ou menos isso. Assim foi feito. Na hora que a mão disse que libertava ele, que ele podia ficar livre, que podia ir embora, que estava tudo certo, legal, ele disse, ai, graças a Deus, agora eu posso ir embora. Saiu porta fora. Olha. A mão acordou, a pessoa que me representava parou de doer na mesma hora e ela abraçou as duas mãos assim e disse, nossa, eu estou me sentindo agora muito bem. Eu disse, vocês estão ótimos? Muito, todo mundo bem. Eu digo assim, ok, parou, encerra aqui.
Aí todo mundo, mas o que que era? Eu era uma mão? Como que eu era uma mão? E eu sentia tudo aquilo. E quem era aquele? Eu disse, aquele era o motivo. E quem era o motivo? Eu digo, não sei. E você não quer saber? Eu digo, Não. não ficou feliz? Beijo, não me liga. Hashtag fui. Porque, gente, o que que interessa saber quem é quem deixou de ser? Às vezes dá para saber, às vezes não dá para saber. Nem sempre dá para saber o que é. Às vezes tem segredos em família que você não sabe. Eu já trabalhei coisas assim, segredos revelados, de histórias maravilhosas. De você descobrir que aquele não era o pai, que o pai era outro, e ressignificar, e o pai, quando você bota, o pai vem, abraça, e a história da pessoa muda toda. Então, a alma é o seguinte, a alma é aquilo que anima o corpo, é essa energia que faz eu fazer esse movimentinho aqui, vocês me ouvirem. É uma eletricidade, né? Nós somos eletromagnéticos, gente. Isso é sinapse, não é? Então, assim, o que que você tem que fazer? Você tem que aprender a acolher todas as coisas que acontecem. Ah, Selene, mas tem coisas que são difíceis pra caramba. Você não é obrigado a conviver com as coisas nem pessoas difíceis. Isso não. Ninguém é obrigado a viver com o assassino do pai, ninguém é obrigado a viver com o estuprador. Não. Eu não estou falando isso. Eu estou falando... Né? Quantas mulheres traídas, submissas, aí vem para terapia, não, larguei o marido, mas agora ele mudou. Mudou como? Baseado em quê? Ele fez uma constelação? Não, mas agora ele prometeu que mudou. Gente, pelo amor de Deus. Olhar para a tua sombra, olhar para a tua autossabotagem, porque nós vivemos, gente, espelhamento. Hoje à noite, às 20 horas, eu estou fazendo uma live, que toda quinta-feira às 20 horas eu faço uma live. E eu vou falar hoje exatamente disso, do que um atrapalha o outro, o que dentro da relação interfere e causa esses desconfortos e esses estranhamentos nas relações. Bom, né? A gente tem história, né? Então, a gente também tem, além de ter história no campo terapêutico, de aprendizado, que a gente aprende muito com os clientes, nossa senhora, agradeço a todos os dias, porque é um livro aberto, né? Cada um que vem é um livro, é uma história, né? Se você tem uma cabeça de pegar isso como experiência e como aprendizado, você não precisa repetir. Você só precisa dizer, olha, mas eu tenho escolha, mas eu posso fazer assim. Não é? Exatamente. Bom, então, tem coisas difíceis de você assimilar, né? De você aceitar, de você ultrapassar. Mas não adianta. O que aquilo quer dizer para mim? O que eu não posso é projetar no outro as minhas carências e querer que o outro me satisfaça naquilo que ficou faltando para mim. O que ficou faltando para mim, eu tenho que olhar lá para trás e resolver. Porque o da frente, que está comigo, não vai resolver. Ele nunca vai me dar aquilo que eu quero. Né? Nós somos muito diferentes. Nós temos estruturas muito diferentes um do outro, pensamentos, desejos, anseios, segredos, né? A gente vive com pessoas, às vezes 20 anos, 30 anos, e você não conhece essa pessoa. De repente, você diz, ué, mas quem era? Não foi com essa que eu casei. Essa pandemia está fazendo isso, né? Cadê o príncipe que eu me casei? Virou ogro? O que é isso? Juntou a escova de dente, o negócio fica difícil. Aí você conviver com outra é que você vai conhecer de fato, né? Porque 24 horas começa a ficar tudo difícil. Agora é que a gente vai ver se existe amor. Porque o amor, ele tem uma coisa de respeitar as diferenças e de aceitar essas diferenças, sentar olho no olho e conversar. Porque a gente não pode ter uma relação e querer que o outro adivinhe o que eu quero.
Agora, eu também não posso ficar cobrando o tempo todo que o outro pense como eu. Que ele não pensa. Ele não foi criado pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe. Ele foi criado por outra família. Eu gosto muito quando o Heidegger fala desses destinos, essas missões que a gente adota, né? Esses destinos peculiares, essas missões peculiares, esse desejo de crescimento, que às vezes é nosso, não é do parceiro. Exatamente. Você sair arrastando o outro, não é possível. Você parar e ficar lá se lamentando com o outro também não é possível. Então, como é que nós vamos encontrar uma boa solução como adulto? Não é? É difícil. E muitas vezes a gente também tem uma situação de um sintoma que ele tem várias situações que estão alimentando isso, né? Porque quando uma coisa acontece, nós temos todo um sistema físico. Além do sistema familiar, sistema social, sistema profissional, nós temos um sistema orgânico. E esse sistema orgânico, ele tem ressonância com o mundo exterior. Nós temos o simpático, o parasimpático. Aí, se o parasimpático fica meio estremecido, a nossa imunidade cai, aí passa uma mensagem para a sala tal, aí vai para outra. E lá dentro, eles estão se comunicando, você não está sabendo o que está acontecendo. E o negócio está ficando meio desequilibrado, né? Então, existem sintomas que você também, eu já fiz isso, e é muito interessante. Eu coloquei um sintoma de uma pessoa, onde eu usei a cinesiologia para testar quantas questões estavam alimentando no sistema físico dela aquele sintoma, né? Então, é um sintoma interferindo no outro, né? Então, tem a parte hormonal, tem a parte celular, tem a parte genética do DNA, que pode vir da mãe, que pode vir do pai, tem os lipídios, tem as moléculas, tem... Gente, é troço pra caramba. Tem o órgão tal que ficou melindrado, que ficou com raiva, que ficou... carente, triste, carente, né? Que afeta. A gente acha que não tem nada a ver uma coisa com outra. Gente, tem tudo a ver. E aí tem uma pessoa do lado aqui que está trabalhando contigo, que te alimenta, que ela também tem um problema, mas ela não fala. Aí a depressão dela atinge a sua tristeza atinge a dela, e a gente fica se retroalimentando, né? Eu falei isso na live da Dara no outro dia também. Desses campos, né? Que são muito interessantes. Que é uma coisa importante da gente perceber, esses fios energéticos que a gente não percebe. Vamos fazer uma live sobre isso, Selene. Vamos. E aí, menino, o que acontece quando eu fiz? Foi interessante porque na hora que eu coloquei esses sintomas, né, essas questões dentro do sistema físico, estavam linkados a histórias familiares, inclusive um assassinato na família, do marido que matou a mulher, que estava preso no sintoma. Gente, foi uma constelação incrível, incrível. Porque nós temos outras histórias que são arquivos, imagens de personalidade nossa, que nós criamos, né? Então, nós temos uma personalidade que está retroalimentada pela figura do meu pai, eu tenho uma outra imagem internalizada de personalidade minha, que é alimentada por aquele meu avô, da família da minha mãe. Gente, é muita coisa. E a gente não sabe. Contagem regressiva. Se deixar, eu vou falando. Se deixar, eu vou falando. Vamos marcar. Amanhã eu estou com a Irene Cadorte. Ela vai falar sobre situação de casal. É uma querida também. E hoje à noite você tem sua live. Falta 28. Quero te agradecer. Essa live vai ficar salva no YouTube. Eu passo para você, tá? E depois me manda a sua também para eu colocar no YouTube.
Gente, gratidão, gratidão enorme, Selene. Beijo, gente. Até a próxima. Maravilhoso. Falei demais, eu vou falando. Isso, foi maravilhoso, Selene.